Jesus disse aos seus discípulos: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Deixa-me te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já viu o seu líder espiritual fazendo penitências, acendendo velas, fazendo algum sacrifício? Você já viu ele fazendo novena, rezando o terço, andando de joelhos, ou pagando alguma promessa, ou fazendo algum despacho para o guia, ou oferenda para o santo? Não. Você nunca vai ver. Sabe por quê? Porque eles impõem tais coisas aos seus seguidores, mas eles mesmos não as praticam. Quero que você entenda que eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém. Cada um acredita naquilo que quer acreditar, mas desde que saiba no que está crendo e tenha motivo para acreditar. O problema é que muitos estão sendo enganados e levados a crer em mentiras, inventadas por pessoas inescrupulosas que só pensam em si mesmas. No Salmo 50, versículo 16 ao 18, diz: mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a sua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Eu não tenho nada a ver com religião alguma. Mas se eu, ao ver que as pessoas estão sendo enganadas, me calar, então eu estarei consentindo com o enganador. E estaria eu sendo cúmplice dele. E vai chegar o dia que teremos de prestar contas dos nossos atos a Deus. É lamentável que uma pessoa que ocupe um cargo ou uma posição de sacerdote use desse título para ensinar a mentira e manter o povo cativo. E pior, não só usam de astúcia e engano para prender a fé dessas pessoas, como também se opõem a quem fala a verdade. Estou dizendo isso porque tenho visto que quando se posta nas redes sociais coisas que são para degradação da sociedade e da moral e dos bons costumes, tais coisas são bem aceitas por eles e até recebem indicação deles para garantir um maior número de visualizações. Isso também acontece quando se promulga falsas doutrinas. Há também no Facebook muitos grupos de pessoas que se dizem religiosas, pregando a mentira, o engano, e se recusando prontamente a divulgar em seus grupos a palavra da verdade, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem ser de Deus, mas tudo o que publicam está contrário ao que diz as Sagradas Escrituras. E se alguém disser ou quiser lhes mostrar a verdade, a estes ele condena. E fazem ainda pior. Não só fecham os olhos para não ver a verdade, como também não permitem que essa verdade seja publicada em seus grupos, para que aqueles a quem eles trazem cativos por suas mentiras não possam tomar conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e assim se libertarem deles. Jesus disse em Mateus 23:13: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, e nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho.
Mateus 18,6 diz: entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus havia entrado no templo e estava ensinando ao povo, quando chegaram a ele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autorização? Então Jesus lhes disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se vocês me responderem, então eu lhes digo com que autorização faço isso. E Jesus lhes perguntou: o batismo de João, de onde era? Era do céu ou dos homens? Batismo é um ato que engloba reconhecimento, arrependimento, confissão, sepultamento do velho homem e o ressurgimento de uma nova criatura no interior do ser humano. Assim apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E cada um que reconhecia seus erros e deles se arrependiam, iam até ele para ser batizado. Se Jesus fez tal pergunta aos religiosos daquela época, provavelmente é porque eles não estavam fazendo isso da forma correta. Tem religião por aí batizando o bebê, que ainda nem cometeu pecado algum, como é que ele pode se arrepender? Então Jesus lhes perguntou isso e eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Mas se a gente falar é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. E responderam então a Jesus: não sabemos. E disse-lhe ele: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E Jesus continuou ensinando e disse o seguinte: ouvi ainda outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da tua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará a aqueles lavradores? E responderam-lhe eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. E então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo isso, entenderam que era deles que Jesus falava. Por falar em pedra, deixa eu te contar uma historinha que me veio à memória. Mateus 13:52, Jesus disse: portanto, todo aquele que é instruído quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Às vezes eu consigo tirar coisas proveitosas de velhas fábulas que eu ouvi e gosto de usá-las para ilustrar o que eu estou ensinando.
Um caçador ia caminhando por uma trilha na mata, próximo a uma pedreira, quando uma serpente lhe chamou a atenção. Era uma cobra enorme que estava presa debaixo de uma pedra. E quando o homem se aproximava para ver melhor, a serpente lhe disse: por favor, tira essa pedra de cima de mim. Eu estou presa aqui já faz uma semana, estou faminta. Então o homem pensou: bom, coitado, tirou a pedra. Logo que se viu livre, a serpente veio em direção àquele homem. Então ele falou: não, peraí, eu te salvei. Então a serpente respondeu: eu sei, sou muito grata por isso, mas eu estou com muita fome. Então o homem respondeu: mas isso não é justo. Então vamos perguntar aos outros animais do bosque o que eles acham, resolveu a serpente. E foram adiante, e encontraram um cachorro. Então perguntaram se ele achava que a serpente devia devorar o homem. E o cão respondeu: uma vez eu pertencia a um homem que era caçador, e ele cuidava muito bem de mim. Mas agora que eu estou velho, ele me expulsou de casa e disse que se eu voltar lá, ele vai me matar. O homem tem um coração mau, deve ser comido. Então a cobra olhou para o homem e disse: você ouviu a sentença? Mas o homem retrucou: não, ele é um cachorro. Vamos perguntar a um animal mais ilustre. Encontraram então um burro e foram lhe perguntar o que ele achava. O burro então respondeu: eu já tive um amo, e ele me dava comida e água, mas quando eu tinha que viajar me obrigava a carregar sempre muito peso, e quase nunca me deixava parar para descansar. O homem é um ser sem coração, deve morrer. Já temos 2 votos a meu favor, disse a serpente ao homem. E então ele disse: mas a opinião dele não vale, ele é um burro. E andaram um pouco mais e encontraram com uma raposa velha. A serpente então falou: vamos procurar outro animal, porque essa raposa não gosta de mim. Nem de mim ela gosta, respondeu o homem. As raposas não gostam de ninguém, mas adoram o mal feito. Então vamos lá, disse a serpente. E o homem então se aproximou da raposa e foi dizendo: cara amiga raposa, eu estou precisando muito da sua ajuda. Eu estava passando na mata quando eu vi essa cobra presa debaixo de uma pedra, e eu a libertei. Agora ela quer me comer. O que a senhora acha? Isso é justo? Então a raposa respondeu: eu só posso dar a minha opinião quando eu estiver completamente inteirada do assunto. Vamos fazer a reconstituição dos fatos. Me leve até o lugar do acontecimento. E então voltaram à pedreira. Para reconstituir os fatos, a raposa pediu que a cobra fosse para o exato local onde ela estava antes, e pediu que o homem colocasse a pedra de volta sobre a serpente. E assim foi feito. Então a raposa perguntou para a serpente: era assim que você estava? A serpente respondeu: sim, era desse jeito. E você não consegue sair daqui sozinha? Perguntou a raposa. Não, respondeu a serpente, eu nem consigo respirar direito com essa pedra enorme em cima de mim. Muito bem, disse a raposa. Nesse caso, declaro que você deverá ficar assim para o resto da sua vida. Apocalipse 20, está escrito assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Nessa vida, a gente precisa ser como a raposa velha. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nos ensinam. Tem muita gente religiosa por aí que vem com uma conversa mole na tentativa de nos convencer a acreditar em coisas que não estão na Bíblia. Conversa de serpente. Conforme o apóstolo Paulo dizia aos Coríntios: temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado a Jesus, a um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não é o Espírito de Cristo, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Não aceite ser enganado de modo algum. Jesus, a pedra, está sobre a serpente.
Não tire essa pedra de diante de você. Medite nas palavras de Deus. Diariamente. Não dê liberdade à serpente para te enganar. Senão você vai ser devorado. Quanta gente boa pegou um cigarrinho só para experimentar e hoje está no mundo das drogas. Tirar a pedra de cima da serpente. Quantos não foram tomar uma pinguinha só para esquentar e hoje estão presos nos vícios? E quantos outros não começaram a apostar nos jogos por brincadeira e acabaram por perder tudo o que tinham? Quantos não foram arrastados para uma aventura fora do casamento e desgraçaram a sua vida, perderam a família e estão nas garras do diabo? Definitivamente não vale a pena dar liberdade para a serpente. É preciso agir como uma raposa velha. Se a serpente está presa, deixa que ela permaneça assim. Não caia na lábia do diabo. Que tal ler a Bíblia comigo todos os dias? Inscreva-se no meu canal. Participe enviando seus comentários. Compartilhe com seus vizinhos e amigos. Publique os nossos vídeos no seu feed no Facebook. Anote também o meu e-mail se você quiser falar comigo em particular ou se estiver precisando da minha oração, conte comigo. Deus te abençoe.